precisamos de conhecer a nossa cidade para poder saber o que podemos fazer com ela para o futuro. Nós podemos mudar a realidade da nossa cidade. Então é o projeto Conhecendo Formosa da Secretaria Municipal de Educação. Sejam bem-vindos todos. Qual que é a cidade de Formosa? Está lá o mapa todinho. Só existe no Brasil a nossa cidade com o desenho daquele bichinho lá que passa correndo atrás da nós no filme A Era do Gelo. Então se você olhar, aqui ele está caindo aqui. Aqui está o rabo dele, aqui está os dois pés, aqui um pouco, aqui um focinho. É idêntico. E só tem o nosso município com esse formato. No Brasil todo, e eu ainda não descobri nenhum no mundo com esse formato. Então, para vocês não errarem, essa aí é a nossa cidade de Formosa. Formosa, ela começou muito antes do que a gente imagina. 4.500 a 8.000 anos antes de Cristo. Não temos uma datação correta. Na pré-história, então nós tivemos aqui a presença dos paleoíndios. Paleoíndios eram os homens da caverna. Aqui, ó, essas fotos são fotos lá do sítio arqueológico do Bisnau. O que é o sítio arqueológico do Bisnau? Uma grande pedra, chamada de Pedra Sabão, onde eles sentavam lá e faziam seus desenhos. Aqui dá para perceber, ó, duas pernas, corpo, braço e uma cabeça dividida no meio. E tem tantos outros sinais, tem sinal lá de uma siriema, né? Sinal de rios que cortam, tem inclusive um sinal do alinhamento dos planetas. Algo fantástico, o sítio arqueológico do Bisnau. Aqui nós temos uma foto do sítio arqueológico Toca da Onça. Então eles desenhavam curcuma. Aqui o desenho simbolizando uma ave. Aqui, desenho de divisão de terras. Desenho de um pé com 6 dedos. Então, às vezes, era o monstro do pé grande. Hoje eu não vou falar sobre as histórias que o povo conta, mas eu acredito que eles falavam aqui do grande monstro do pé grande. Então aqui, ó, esses pontinhos são como lavouras, né? Aqui mais perto, na Fazenda Campo Limpo, esses dias eu estava lá, inclusive fotografei outras gravuras parecidas com as gravuras, inclusive a mesma tinta das gravuras que tem na Toca da Onça. Então essas são as marcas que mostram pessoas, habitantes, antes do descobrimento do Brasil. Tá, chegou a época do descobrimento do Brasil. Então no descobrimento do Brasil começou-se então a população no litoral. Mas pouco depois eles começaram a desbravar, a entrar para dentro. E como que eram as estradas? As estradas eram chamadas de picadas. Por quê? Vinha uma pessoa com foice, com facão, com machado, na frente abrindo caminho, e depois as tropas, as próprias tropas, elas iam abrindo o caminho. Aonde o gado vai pisando, vai matando as plantas. Depois das tropas, aí vieram os carros, passando no mesmo caminho. Aqui ainda existe até hoje. Essa foto aqui é uma foto recente da Estrada Geral do Sertão. Ela ainda existe. Ela está dentro do ecoturismo Bisnau, é uma parte ainda da estrada colonial. Essa foto aqui é bem mais antiga. Essa foto é na faixa de 1890, mas aqui uma foto atual da Estrada Geral do Sertão. O que acontece? Então nós tivemos duas estradas importantes para nós, mais ou menos na direção da BR-020. Era a Estrada Geral do Sertão e a Estrada dos Currais de São Francisco. E essas duas estradas, elas se encontravam lá na Lagoa Feia. Então foi lá nas margens da Lagoa Feia que se deu o ponto de encontro dessas duas estradas e começou a ter um pouso. O que é pouso? Lugar onde o pessoal para poder descansar.
e para poder comer e para poder ter suprimentos. E esse primeiro pouso era onde tinha um curtume de couros. Olha só, presta atenção. Nós temos, inclusive esse jornal aqui é um jornal antigo. Ainda nos primeiros anos do século X e X é o quê? 19. Era o local em que está a cidade de Formosa apenas com pouso para viajantes que pela picada da Bahia se dirigiam em procura das cobiçadas minas auríferas de São José do Tocantins, Traíras, Pilar, etc. Tendo sido de couros a cobertura das habitações primitivas, teve a nascente povoação nome de couros. Mentira. Por quê? Porque naquela época, como até os dias de hoje, toda choupana, nesse estilo aqui, ela tem a cobertura de couro. Porque apenas o capim não protege da chuva. Então como é que faz? Como eram as primeiras habitações de Formosa? Elas feitas de pau a pique, aí enchia de barro, em cima fazia o tabuado de taboca, e por cima da taboca jogava o couro para poder ser impermeável, por cima do couro aí jogava o capim, ou então, para poder ficar melhor, uma folha de coco. Qual o coco que a gente usa? Palmeira ou buriti. O nome couros se deu não por causa dessas habitações, se deu principalmente porque aqui nós tínhamos curtume de couros. O que é um curtume de couros? Aonde curte o couro, aonde a gente coloca o couro para curtir e beneficia o couro. Como aqui também tinha uma grande revenda de couro de animais silvestres. Então os couros de Formosa foram os couros mais valiosos. Daí então o primeiro nome, couros. Então o primeiro nome da nossa região foi couro. Aí, lá no litoral, já tinha cobrança de impostos. Mas só que nós já tinha muita pessoa circulando e sonegando os impostos. Então sonegação de imposto não começou, não foi agora não, viu? 1736, por causa do tanto de sonegação de imposto, o rei mandou construir um posto fiscal, posto de recolhimento fiscal. Essa foto aqui foi eu quem tirei. Aqui, ó, isso aqui é um pilar das ruínas do registro da Lagoa Feia. Se você notar, bem aqui, ó, atrás dessa árvore, está sombreado aqui, mas tem outro pilar. E mais ou menos atrás desse aqui, dá-se para ver a sombra de um terceiro pilar. Então, 3 pilares em pé. Essa região eu sou proibido de entrar, porque ela está dentro da área do exército, então não posso entrar. Essa foto foi tirada com máquina digital, através de uma ajuda dos bombeiros, e eu dentro da Lagoa Feia, fui até a localização e tirei a foto. Então, com o registro fiscal Estação Lagoa Feia, então veio para cá, em 1744, o padre Antônio Mendes Santiago. Quem aqui já foi na Lagoa Feia? Aí em Formosa. Tem a Lagoa Feia, para cima da Lagoa Feia tem uma matinha. Nessa matinha, essa foto foi eu quem tirei, ainda tinha esse cruzeiro aqui. Esse cruzeiro, ele foi instalado ainda em 1744 para as primeiras missas. Padre Antônio Mendes Santiago, do Bispado de Pernambuco, ele fez toda a documentação. A partir de 1744, ele fez a documentação e em 1749 se deu então oficialmente a instalação do Arraial de Couros. Aí temos então o segundo nome de Formosa, que passa a se chamar Arraial de Couros. Nessa época pertencendo a Pernambuco. Em 1754, aonde o rio Itiquira, esse aqui é o rio Itiquira, ele deságua dentro do rio Paranã. Então, aonde o rio Itiquira deságua dentro do Paranã,
nós tivemos a povoação e a instalação do Arraial Santo Antônio do Itiquira. Eram então dois povos, um povo que estava nas margens da Lagoa Feia e outro povo que estava nas margens do Paraná. Essa foto aqui, tirada do alto, dá para ver isso aqui, ó. Essas partes arredondadas mostram que eram lugares de tribos. Aqui dá para ver, ó, esteio abandonado. Aqui era a antiga igreja Santo Antônio do Itiquira. Então aqui o esteio dela, aqui parte da fundação, outro esteio, mais parte da fundação vindo aqui. Aqui um monte de telhas, já da última reforma da igreja Santo Antônio do Itiquira. Mas, Samuel, esse povoado, por que a gente não conhece ele? Não conhece ele porque em 1760 esse povo saiu aqui do Arraial Santo Antônio do Itiquira por causa de febre amarela e malária e foram lá para a região de Couros. Mas não mais perto da Lagoa Feia, já aqui para cima, perto do curtume da família de Viridiano de Castro. Depois passou o curtume para seu senhor e veio passando até perder. Onde era, professor, o curtume então de Viridiano de Castro? Lá onde hoje é o Museu dos Couros. E a primeira rua de Formosa foi essa rua aqui, ó. Essa aqui é a primeira rua. Eu tenho duas fotos, mas a foto que mostra melhor a rua é essa aqui. Mas só que nessa época aqui, essa rua já não se chamava mais Rua dos Crioulos, mas sim Rua do Norte. Aqui nós temos a casa do ex-prefeito Antônio Jonas de Castro. Então, aqui, nessa rua, os crioulos que saíram, crioulos negros, que saíram aqui da Barra do Paraná, eles foram e povoaram essa rua, primeira rua de Formosa. Veio de São Paulo, então o juiz municipal José Monteiro Guimarães, e ele veio, quando ele veio, transformou então o Arraial de Couros em Julgado de Couros. Foi através do juiz municipal José Monteiro Guimarães, Formosa passou a ser julgado, e quando ela passou a ser julgada, ela passou a pertencer a São Paulo. Em 22 de agosto de 1838, Couros passa a ser elevado à condição de freguesia. Esse aqui é o mapa de quando foi elevado à freguesia. E lá nesse mapa está escrito assim: freguesia de natureza colativa com Pernambuco. O que significa colativa? Colado, paralelo. Então, nós voltamos a pertencer a Pernambuco quando nós fomos elevados à categoria de freguesia, e isso através da Igreja Católica Apostólica Romana. Passamos a ser então dominados e governados pela Igreja Católica. Mas aí aconteceu um casamento no Brasil. Essa senhora aqui, lindíssima, Dona Teresa Cristina de Bourbon, ela casou com Dom Pedro II. Olha só, ele estava tão apaixonado, Dom Pedro estava tão apaixonado pela foto, que antes dela chegar no Brasil, Dom Pedro virou e falou assim: eu quero achar um lugar no Brasil de pleno desenvolvimento para oferecer em homenagem à Imperatriz. Aí sabe qual lugar que ele achou? Aqui. Aí ele virou e fez uma lei, e a lei falava assim: em homenagem à Imperatriz Teresa Cristina de Bourbon, este local passará a ser chamado Vila Formosa da Imperatriz. Formosa significa o quê? Bonita, linda. Da Imperatriz. Quem era a Imperatriz? Qual é o nome dela? Teresa Cristina de Bourbon. A nossa cidade foi dada em homenagem a ela. Então olha só que interessante.
Já estamos quase terminando. Nós passamos então a pertencer realmente à capitania de Goiás e com o nome Então o que acontece? Nós passamos em 22 de fevereiro de 1844 até a primeira Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores nossa pertencia à Câmara de Cavalcante. E o primeiro presidente da Câmara foi o nosso amigo Lázaro de Melo Álvares, que foi considerado como o primeiro prefeito, que naquela época era o presidente da Câmara que fazia as partes do prefeito. Em 7 de setembro de 1877, a nossa cidade foi elevada à categoria de cidade. Deixou de ser Vila Formosa da Imperatriz e passou a se chamar Formosa da Imperatriz. Sabia que até hoje o nome da nossa cidade é Formosa da Imperatriz? Quem sabia? Ah, eu acho que era só eu que sabia. Pois é, todos nós chamamos apenas de Formosa, né? Será por quê? Seu nome? Yasmin Vitória. Eles se chamam mais de Yasmin, não é? Alguém te chama de Vitória? Ninguém te chama de Vitória? Meu Deus do céu! Pois é, tá. A mesma coisa aconteceu com Formosa da Imperatriz. Só chama de Formosa e esquece o segundo nome. Tá vendo? Tá, pode sentar. As pessoas, por preguiça, pararam de chamar de Formosa da Imperatriz. Pois é, aí olha só, aí tinha um outro problema. Naquela época não tinha computador. Os jornais, eles eram feitos da seguinte maneira: pegava as letrinhas de ferro e ia montando as letrinhas de ferro tudinho numa chapa, e aí vinha com aquela chapa e carimbava o jornal. Era assim que era o jornal da época. Aí às vezes faltava letra, e aí eles tinham que abreviar. Aí aqui só colocava o nome Formosa e não colocava o nome da Imperatriz. E aí foi passando, e até hoje o nome na certidão de nascimento, eu não trouxe aqui a foto da certidão de nascimento, mas está lá no blog formosadaImperatriz.blogspot.com, está lá qual o nome correto de Formosa. Lá vocês podem ver o documento oficial mostrando que é Formosa da Imperatriz. Esse é o nome da nossa cidade até hoje. Olha só, então vamos lembrar os 6 nomes de Formosa. O primeiro: